Boa noite, Flávia. Oi, Juliane. Tudo bom? Graças a Deus. Tá joia. Boa noite, Flávia. Boa noite, Flávia. Oi, boa noite. Vou dar 2 minutinhos, tá, pessoal, para as meninas acabarem de entrar. Vocês conseguiram acessar o linkzinho lá da chamada? Fizeram a primeira e a segunda já? Tranquilo, viu? Vou fazer a segunda que eu só fiz a primeira. Só um minutinho. Quem não fez a segunda, volta lá, clica de novo e escolhe a segunda aula no botãozinho. É todas as aulas agora, né, Flávia? Nós estamos fazendo um teste para ver Eu achei se mais prático. se fica mais prático, mais fácil. Ah, eu gostei. Eu também. Já enviei. Por que você tá com vontade de rir, Lê? Gabi, Tô pensando Alessandra. mesmo. Gabi, olha minha luz. Parece que é forte, Lê, não é não? Ficar perto do teu rosto. Não, Gabi, tem que deixar duas luzes. A luz tá normal e a luz do lado. Pronto, meninas. Acho que não tinha muito mais gente na primeira aula. Tinha? Não está faltando muita gente, não, né? Tá faltando. Tá? Cadê a mulherada? Acho que tá faltando aí. Diz que tinha umas 10, não? Que eu imaginei aí. Falta Aqui tem duas. 14. Ah, então Comigo, estamos né? completos. São Com 13 você, 14? alunos. Então vamos embora. A Silvia está em 2 aparelhos, então agora a gente tem 13. Bom, vamos lá. Eu vou adicionando aqui as pessoas que chegarem. Tudo bem, pessoal? Tomara que vocês tenham passado bem a semana. Nós vamos começar, né, uma discussão aqui. Eu usei a aula da semana passada para conhecer um pouquinho vocês, para a gente. Oi, Silvia. A Aline, ela pediu para avisar que ela chegou do trabalho travada da coluna, tá? Então ela Ah, falou que tá não tá joia. conseguindo sentar nem deitar, tá meio complicado para ela assistir a aula, tá bom? Tá bom, agradeço o seu aviso. Bom, pessoal, se vocês quiserem, né, falar alguma coisa, me interromper, pode levantar a mão ou deixar um recadinho aqui no chat que está aberto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que vocês pensam, né? Eu vou abrir aqui um quadrinho para fazer umas anotações e eu queria até pedir para vocês anotarem, né, fazerem as anotações no caderno sobre essas percepções de vocês. Eu usei a primeira aula para a gente se conhecer um pouquinho, né? Apesar de vocês já terem aí meio caminhado, né, do ano,
mas não poderia seguir com a didática sem conhecer um pouquinho vocês e sem saber por que vocês estão aqui. A gente falou das experiências, né, que vocês tiveram na escola, que memórias vocês querem produzir, né, nos alunos de vocês. A gente conversou sobre isso na semana passada, e conversamos sobre a responsabilidade, né, todo o peso que essa afirmação, né, da nossa parte enquanto educadora traz para a gente, porque é uma grande responsabilidade, essa produção de memória, né? A gente sempre ouve falar isso, a gente tem as nossas memórias dos nossos professores, mas quando você troca, né, os papéis, quando você passa a ser a produtora dessas memórias, fica bem mais complexo, né? Você tem que pensar muito a cada dia que você entra na sala de aula, qual vai ser o seu papel ali e qual vai ser a sua responsabilidade. E aí, pensando um pouquinho nisso, eu estava até vendo com as meninas do segundo ano um vídeo que fala sobre avaliação. Eu sei que vocês ainda não têm, né, essa disciplina, mas acho interessante trazer para vocês, porque é um autor que trabalha com avaliação e não tem jeito da gente falar, né, sobre avaliação sem falar de didática e falar de didática sem falar de avaliação. Acho que a gente precisa trabalhar muito para internalizar alguns conceitos sobre como fazer. Vocês vão trabalhar com plano de aula, né, com instrumento de avaliação, mas todas essas coisas são aprendidas. O que é mais difícil de internalizar e de aprender e de consolidar esse conhecimento, até porque é um conhecimento que a gente necessita de experiência, né, para consolidar esses conhecimentos sobre, quando a gente pensa na didática, né, de como eu vou fazer alguma coisa, né, que instrumento eu vou usar, como que vai ser minha postura lá na sala de aula, como é que eu tenho que fazer, não tem um checklist, né, eu tenho que fazer isso, isso, isso e vai dar tudo certo. Não é um trabalho mecânico, né, que você lista lá o que você tem que fazer, não é ligar uma máquina, né, não tem que funcionar desse jeito, tem muitas variantes, né, no trabalho de educação. Então, o que a gente precisa internalizar mesmo é pensar nessas perspectivas que a gente conversou na semana passada, né, sobre quem eu sou, quem eu quero ser lá na sala de aula, como é que eu quero ser vista, né, não pela minha coordenadora e pelos meus colegas, mas pelos meus alunos. Qual é a diferença que eu vou fazer na vida de cada um, que é que eu quero produzir, né, impactar na vida deles. Porque acho que ninguém consegue impactar e mudar tanto o outro, né, fazer essa diferença na vida do outro quanto um professor, seja ele de qualquer nível, não importa se você está dando aula para primeiro ano ou, né, no curso normal, como a gente está fazendo aqui. Eu penso muito, né, sobre o que eu vou trazer para vocês, o que eu vou falar, porque eu também tenho essa responsabilidade com vocês, né? Eu sei que vocês têm os professores do curso como, né, pessoas a quem vocês querem seguir, a quem vocês escutam, e porque eu também tinha isso, né, com os meus professores da faculdade. Nossa, quando eu crescer, eu quero ser igualzinha aquela pessoa, né? A gente tem isso. E a gente observa, né, a postura das pessoas, o conhecimento, a gente falou sobre tudo isso na semana passada. Então, a gente precisa pensar a cada momento, né, que a gente está com o outro, não é nem só com os meus alunos, né? E aí, pensando nisso, eu queria trazer uma discussão para nós hoje sobre o que vocês sabem sobre escolas antigas, né? Eu estava falando da avaliação e parei, mudei de assunto aqui.
o autor estava falando sobre avaliação do seguinte: ele coloca a diferença do ato de avaliar e de examinar. Alguns autores falam para a gente, né, nos dizem que o que a escola aprendeu a fazer, né, e faz até hoje, aprendeu a fazer lá em 1500, porque há 500 anos a gente está usando, mais de 500, né, a gente vem usando os mesmos modelos, né, de avaliação, que é prova, que é chamada oral, né, que esses instrumentos são muito antigos e que isso ele traz como uma diferença, né, de avaliação e exame. Para ele, isso é um exame. E aí ele até faz uma brincadeira, porque ele fala que fez essa pesquisa com muitos professores já, muitos, mais de 1000 professores, e que se o aluno está fazendo uma prova, seja ele do primeiro ano, do terceiro, do quinto, na faculdade, no ensino médio, enfim, entregou a prova para o professor, e aí tinha uma questão que assim que ele colocou, né, a avaliação na mesa do professor, ele lembrou, não tinha nem chegado na carteira para sentar ainda, e o aluno volta e fala, nossa, eu lembrei disso, fiz uma questão aí que eu coloquei uma resposta inadequada, e que, segundo a pesquisa dele, todos os professores para quem ele faz essa pergunta, os professores respondem, ah, beleza, mas agora já era, né? Você já me entregou a sua folha, acabou, perdeu a sua chance. Que 99% dos professores respondem assim, né? Não, eu não daria a prova de volta, porque prova é prova, né? Acabou o tempo. E aí ele chama isso de exame, não de avaliação. Porque quando você avalia, né, você coloca para o aluno que ele, não é que ele errou, né, tá errado, você não sabe. Mas quando a gente avalia, a gente fala com o aluno que ainda está errado, você ainda não sabe, né? Como é que você vai falar para uma criança de primeiro ano lá na fase de alfabetização? Errou, você não sabe ler. Mas a gente não tem certeza que essa criança ainda vai ler? Então, a gente deveria falar para ela, né, que você ainda não conseguiu, você ainda não sabe. Mas como a gente usa esse mesmo método, né, de 500 anos atrás, a gente continua classificando, né, põe até a lista depois, né, com as provinhas dos meninos, por ordem de quem tirou mais, quem tirou menos, né, quem acertou mais e quem acertou menos, porque a gente tem esse hábito de classificar, e essa não é a ideia. E aí, junto, né, com essa questão da avaliação, eu queria saber de vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir meu quadrinho aqui. Achei, uma lousa interativa. Deixa eu ver se dá certo. Dá. Vocês estão vendo a minha lousa? Eu não. Não, não. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês. Ah, eu preciso compartilhar ela aqui. Professora, para mim está parecendo que precisa aceitar, solicitar o acesso, é isso? É, Mas aí um deu negado. Vamos ver. não, né? É que quem tiver, eu vou até copiar, teria que copiar um link aqui, gravar para vocês, mas é só para quem tem acesso ao e-mail da sala de vocês. Então não vai dar certo. Nós vamos colocar no chat, então. Aí, ó, eu compartilhei, mas precisa de acesso, é isso, Gabi? Tá, Isso. então eu vou fazer de uma outra forma.
Eu vou pegar um Word aqui e vou compartilhar uma folha que a gente vai fazendo as anotações. Que acho que a folha do Word eu consigo compartilhar com vocês. Deixa eu ver. Aí dá certo. Estou compartilhando? Tá assim, agora deu certo. Agora deu. Então tá. Ó, eu vou inserir aqui duas colunas na minha página, uma tabelinha aqui. E vocês vão falando para mim, agora eu preciso que todo mundo participe, né? Que vocês falem. Não fiquem com medo de falar uma coisa que vocês acham, ai meu Deus, não sei se isso é, se não é, enfim, mas eu queria que vocês ou fizessem perguntas, ou colocassem questões, ou falassem de coisas que vocês acham mesmo. Ah, eu acho que isso faz parte. Nós vamos dividir essa tabelinha aqui em uma escola tradicional, eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem, e uma escola moderna. Quando eu digo uma escola moderna, é uma escola contemporânea, né, dos dias atuais, uma escola que vocês acham que não trabalha de modo tradicional, que seria o contrário de tradicional. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. É, E aí, moderna, Flávio. oi? Escola moderna, cara. Moderna, contemporânea, eu dei o nome de moderna aqui, mas vocês podem pensar com uma escola de metodologias ativas, que a gente ouve muito falar sobre isso. Nós vamos montar essa escola, porque é isso que eu estou entendendo? Vocês vão me falar o que é que vocês acham que faz parte da escola tradicional e o que vocês acham que faz parte da escola moderna. E se vocês tiverem alguma dúvida, por exemplo, sei lá, tem um instrumento na cabeça, isso faz parte do quê? Onde que eu vou colocar? Na escola moderna ou na escola tradicional? Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser uma forma de fazer, né? Trabalhar com leitura faz parte da escola tradicional ou faz parte da escola moderna? Tomar tabuada de aluno, a gente vai fazer essa separação. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês me interrompam enquanto eu faço essas anotações, e aí depois eu posso compartilhar esse documento com vocês lá no grupo, ou quem quiser ir anotando também, já copiando no caderno, fazendo esse quadro, mas para a gente pensar no que vocês acham que já é ultrapassado, que é antigo, né? Mesmo que não seja ultrapassado, fazer uma cópia, enfim, coisas assim, que vocês fizeram na escola, que vocês viram alguém fazer em estágio, enfim, é uma tempestade de ideias que nós vamos fazer aqui, mas eu quero que todo mundo fale alguma coisa, senão a gente vai ficar com esse quadro branco aqui e vai ficar muito sem graça. Vamos lá, quem começa? Podem abrir no microfone falando aleatoriamente, eu vou anotando. Na tradicional, eu acho que ler livro já é uma coisa ultrapassada. Acho que você tem que Ler ler livro livro. quando Luciana Guimarães levantou essas a mão. coisas. Na tradicional, eu acho que é a repetição. Isso daí agora na moderna, eu já acho que já passou mais para investigação, para pesquisa, para o aluno investigar e ir atrás. Não é aquela coisa deles ficar falando para a gente, copia, faz isso, repete e repete. Na minha Então, a opinião, que mudou foi repetição ficaria na escola tradicional. isso. Tá. Quem mais? Priscila. Priscila e Juliana depois. Na escola tradicional, eu acho que o ditado. É o que eu lembrei. Você falou para a gente lembrar da nossa época, eu lembrei disso. Ditado, ok.
Juliana. Então, eu penso que uma escola moderna o aluno tem mais autonomia e que na escola tradicional só o professor ele é o protagonista. Tá, muito bem. Então, a gente vai colocar aqui, professor protagonista, e na escola moderna, autonomia, é isso? Tem mais. Silvia, Na escola tradicional, separar as sílabas. separar a sílaba, tá bom. Tem mais. Na moderna, Flávia, o aluno tem papel ativo e na Aham, tradicional ele é passivo. tá. Aluno passivo e autonomia. E aqui, aluno ativo. Ok. Quem mais? Vamos lá, tem 10 pessoas aí que eu não tô vendo, hein? Vai, Fran. Vamos pensar. Todo mundo tem que falar alguma coisa. Gabi. Pode falar, gente. Não fiquem com medo de, É ai, que eu meu não sei Deus, que é uma porque eu vou. palavra para falar. Eu queria falar uma palavra bonita igual as minhas. Mas, quando. Pode falar uma palavra feia que a gente traduz. Mas é que eu não sei resumir o que eu queria falar. Mas eu acho que na escola moderna é fazer atividade, tipo de ciências, plantar no algodão, sabe? Mas isso aí não é moderno, é quando eu fazia escola, mas. Então, você ati- fazia, você considera que você estudava numa escola tradicional ou moderna? eu acho que era tradicional. Então, o que você plantava lá não é tradicional. Então, é tradicional, mas eu considero tão moderno a gente estar ativo naquilo, sabe? Participar Isso da atividade, não só ouvir, poder isso está produzir. completamente dentro do que a colega falou, quando ela fala de aluno passivo e aluno ativo. Pois é, aí A eu gente fiquei. tá, quando você está indo lá plantar, você está trabalhando com a experiência, né? Uhum, Com a prática. então é Mas isso, aonde que eu coloco prática? Na escola tradicional ou na escola moderna? na moderna. Tá. Acho que a minha professora estava no futuro já. Prática. Tá bom. Vou até colocar a prática dos alunos. O que mais? Priscila levantou a mão de novo. Pamela. Vou abrir a fila aqui. Flávio, Oi. no tradicional, eu acho que são regras, e Uhum. na escola moderna, eu acho que é reflexão, o diálogo. Então, na escola moderna não tem regra. Diálogo. Eu só estou provocando vocês, viu, gente? Eu não estou dizendo nada se está certo ou errado. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Percebemos. Vai lá, Luciana. Oi. Então, eu fico confusa, mas eu vi ali que o professor é protagonista na tradicional e eu ia colocar quase a mesma coisa, parecido. Tipo, ele é o detentor do saber, sabe? E na Uhum. moderna, o professor funciona como uma ponte, sabe? Para a educação do aluno. É isso mesmo. Não, não se acanhem, gente, de dar a opinião de vocês. Samantha, Na escola moderna, eu acho que os professores incentivam a participação. participação. Vamos lá. E agora, quem está na fila aí? Beatriz.
Oi. Eu acho, não sei se vocês vão conseguir me entender o que eu penso. Eu acredito que existe uma coisa que é uma desvantagem, na verdade, na escola moderna, apesar de muitas vezes facilitar, eu acho que facilita muito, que é ultimamente a gente usar muita tecnologia para tudo. E, lógico, facilita muito na questão do estudo, a tecnologia, principalmente agora na pandemia, né, que a gente faz tudo pelo computador. Mas eu lembro que na escola tradicional, assim, principalmente quando eu estudava, que era muito papel, sabe? Literalmente o papel, o caderno, escrever. Agora a gente faz ainda, mas é muito difícil a gente pegar e escrever de verdade, né? A gente usa muito celular, computador, e eu acho que isso é uma coisa da escola tradicional que é uma vantagem, que eu acredito que assim eu aprendia muito mais do que hoje a gente aprende só pelo computador, pela internet, né? Tá. Então, tá certo do jeito que eu coloquei ali, na escola tradicional tinha papel e caderno, e nesse sentido de escrita, né? Nesse sentido de escrita, né? De registro. aprendizagem. Uhum. Tá, vou até mudar aqui, vou colocar que tinha mais registro. Isso. Ok. É isso mesmo. Priscila, você quer falar de novo? Pode falar. Não, apertei sem querer. Tá bom. Silvia. Nossa, sumiu nosso quadro. Tradicional era a gente tinha a tabuada, né? A gente era obrigado a aprender a tabuada. Decorar a tabuada, né? Posso poder decorar a tabuada. Isso. Tem mais? Tem gente que não falou. Eu posso falar? Claro. Bom, eu acho que a escola tradicional é um ensino mais mecanizado, é uma coisa meio. Não sei usar a palavra certa, mas é uma coisa mais regrada, não sei. Seria mecanicista a palavra. E a escola moderna, eu acho que o professor, ele incentiva o aluno a querer aprender cada vez mais. O professor incentiva o aluno. Tá bom. Tem mais? Peraí que alguém escreveu no chat. Alexandra, falou que a internet está cortando, tá bom. Na tradicional, a questão das carteiras. Muito bem, Alexandra. A nossa, fugiu essa palavra. Alguém me ajuda. Disponibilização. Não. Das carteiras. Disponibilidade também serviria. Mas disponibilidade fica parecendo o que está disponível, né? Verdade. No sentido de organização. Vamos mudar, então, porque nós não estamos sabendo falar essa palavra. Organização. Das carteiras. Já eu conserto aqui, vou procurar como é que escreve, se esse sentido está certo. Tem mais gente que escreveu no chat. Carteiras enfileiradas, então eu coloquei, né, à disposição, lembrei? Disposição, vou até mudar aqui para a gente escrever bonito. Disposição das carteiras. E mais, tem gente quietinha que não falou ainda. A Alexandra ainda escreveu aqui que na escola moderna, para ela, o aluno dá opinião. Ele pode falar o que está pensando. Tá bom. Então, vamos lá. Opinião dos alunos. Fala o que pensa. Vamos lá. Quem mais? Juliana. O Flávio, na escola moderna também, mudar, assim, eu também não sei falar a palavra correta, mas mudar de ambiente, sair um pouco para fora da sala, né, que nem a Gabi falou,
às vezes plantar o feijãozinho, né? Que isso pode ser feito também para fora da sala. Mudança de ambiente também, eu acho que encaixa bastante na moderna. Utilizar outros espaços que não a sala de aula, né? Utilização de espaços fora da sala de aula. Muito bem, Ju. O que mais? Vou Na fazer... moderna, eu acho que o aluno tem mais contato com o professor, mais diálogo, ele pode perguntar, questionar e conversar mais. É mais essa liberdade do que na tradicional. Na moderna, então, liberdade com o professor. Tá bom. Tem A mais? afetividade, né? Na tradicional, a gente não tinha aquele contato de afetivo com o professor. Hoje, a gente vê os professores dando atenção para os alunos, preocupados com o bem-estar deles. Antes não tinha isso. Muito bem, Luciana. Quem mais? Eu vou abrir aqui para ver quem está na chamada, para ver quem que já falou, hein? Vou fazer chamadinha. Luana, acho que a Luana não falou nada ainda, nenhuma das duas. Não expressaram a opinião. Acho que o resto, sim. Natália escreveu no chat. Oi, Luana. Então, Flávia, para mim, na escola tradicional, o que marca bem é a questão das notas, né? De como esse aluno é avaliado, né? Ele vai de acordo com o que ele consegue, a nota que ele consegue tirar, né? E aí, Então, muitas outras coisas não é levado em consideração. isso na escola tradicional, você fala, né? Isso. O modo que ele é avaliado. Então, vou colocar aqui, modo de avaliação. Coloca alguma coisa na moderna ou não? Só essa questão da escola tradicional. Isso. Tá. Mais alguém? Na escola moderna, eu vejo o professor mais como um mediador. Uhum. Professor mediador. Ok. Olha. Mais alguém, gente? Não? Vocês conseguiram anotar? Depois eu coloco isso lá no grupo. Vou salvar bonitinho aqui e coloco as nossas discussões. Mas isso aqui já dá uma boa discussão. Eu vou parar aqui a apresentação, mas deixa eu ver se eu consigo printar essa tela e colocar no chat para vocês terem acesso. Não sei se a gente consegue. Ah, a gente não consegue. Não consegue printar. Bom, vou fazer o seguinte, ver se vocês conseguem ou tirar uma foto ou printar essa tela, quem tiver no notebook, porque aí eu vou falando sobre ela, vocês também têm ela aí. Ah, posso fazer assim, ó. Assim eu acho que eu consigo printando para a gente ir conversando. Consigo. Aí, escola tradicional. E o que vocês disseram sobre escola moderna, para vocês irem acompanhando aí. Aí vocês podem até copiar e colar depois, mas eu vou preparar esse documento para vocês. Agora, vamos conversar sobre isso. Eu queria... Bom, deixa eu diminuir aqui, para a gente ir conversando. Então, vamos lá. Eu vou fazer algumas provocações aqui para vocês, mas não no sentido de falar se vocês estão certas ou se estão erradas, tá?
para a gente refletir sobre isso junto. O que vocês estão colocando para mim, né, e para vocês, o que a gente pensa sobre escola tradicional e sobre escola moderna. Bom, vamos lá. A primeira coisa que vocês colocaram, e nem precisa pensar em quem falou, tá? Porque não está certo e errado. Vamos pensar sobre isso tudo junto. Ler livro. Na escola moderna, a gente não lê livro? Lê sim. O que eu quis dizer de ler livro é você levar o livro para casa e pesquisar. Tá. Então, esse ler livro, para mim, na moderna, é muito importante. Sim. É que não deu tempo de terminar as palavras. Sim, senhora. Priscila, pode falar? Eu ia falar a mesma coisa que a Gi falou. Leia, mas Tá. é diferente. Sim. Então, é a forma, né, de como que a criança vai fazer essa leitura, certo? Criança não, né? Em todas as etapas, né, de ensino, a gente tinha essa leitura de livros, tanto na escola tradicional como na escola moderna. Então, o que a gente tem que pensar? Como é que vai ser a apresentação desse livro para a criança, certo? O que eu me lembro muito de fazer na escola era aquelas fichas, né? Você tinha que ler o livro e preencher a ficha. E aí, depois de ler 2 livros, a gente descobriu que na auréola, né, na contracapa do livro, tinha um resumo. Aí a gente não lia mais o livro, né? A gente copiava o resumo na ficha para entregar para o professor e estava tudo certo, né? Porque o interesse tinha que ser nosso, né? Quem é que escolhia esse livro na escola tradicional? Professor. O professor, né? Então, o aluno não tinha autonomia para fazer a escolha do livro que ele ia ler. No máximo, escolher um dentre aqueles 4, 5, né? Que o professor colocava. Mas, na maioria das vezes, era um título, né? Para a sala toda, e não tinha uma discussão, não tinha nada. Era só para fazer, preencher aquela ficha, né? Para preencher um instrumento que o professor ia avaliar. Mas aquele instrumento, nós vamos ir pensando, né, em cada uma dessas coisas que vocês colocaram aqui. Aquele instrumento de preencher a ficha, que era o que acontecia na maioria das vezes, ele garante para o professor que eu li o livro? Não. Não garante, né? Ele garante para o professor que eu tenha me envolvido com aquela história? Também não. Não garante. Na maioria das vezes, quem é que estava fazendo, né, essa apresentação do livro era o professor, que não acontecia, né, essa apresentação do livro. Então, tinha o nome do livro, o autor, ia lá na biblioteca, pegava o livro, preenchia a ficha. Então, era só para cumprir uma tarefa, não era para eu me apaixonar por aquele livro, correto? Então, tá. Então, ler livros pode ser uma prática da escola moderna? Pode. Sim. Pode. E deve, né? Então, vamos passar lá para cá. Ler livros também é uma prática da escola moderna. A repetição da escola tradicional. Repetição de exercício, repetição de... olha como que não tem jeito de falar de didática sem falar de avaliação, né? Quando eu peço para uma criança, por exemplo, uma palavra que ela errou, estou dando aula lá no 3º ano, que seria uma 2ª série, né? Crianças de 7, 8 anos, e ela estava fazendo uma produção de texto espontânea e errou a palavra... deixa eu ver, uma palavra que seria passarinho. Ela escreveu com um S só e é com 2. E aí vou fazer ela repetir essa palavra, escrever 20 vezes no caderno. Vocês acham que a criança vai aprender a escrever passarinho? Ela não vai mais esquecer que é com 2 S's? Não.
Não vai mais esquecer ou... Eu acho que assim ela faz só por fazer, viu, Flávia? Eu acho que ela tem que fazer assim, um outro esquema de, olha, essa palavra você faz sem repetição, mas que em algum assunto você intercalasse essas palavras para a criança entender o que você está falando, para ela ter vontade de lembrar da palavra. Emendando no que a Gi falou, Flávia, eu acho também que talvez ela não aprenda, ela decore, né? Então, se ela ficar muito tempo sem escrever aquela palavra, ela, depois de um tempo, não vai mais saber, né? Isso acontece com a gente? Eu lembro das frações que eu fui aprender esse ano com a professora de matemática. Eu aprendi fração muito na repetição. A hora que ia passar para o desenho, alguma coisa, eu tinha dificuldade. Por quê? Porque eu não aprendi. Eu aprendi naquela forma, naquelas regras deles aí. Desenvolver mesmo, aprender no concreto, de pegar, é completamente diferente. Aí que a gente aprende. Sim, e se você está falando isso, né, enquanto adulta, Luciana, imagina para uma criança, né? Então, a repetição, quer dizer, pode ser que aquilo fique marcado, inclusive como uma experiência negativa, né? Porque se a criança perder um recreio, por exemplo, para escrever lá no caderno 40 vezes uma palavra que ela errou, pode ser que ela nunca mais esqueça como escreve aquela palavra, que ela realmente consolide esse conhecimento. Mas, enquanto educadores e produtores de boas memórias, é dessa forma que a gente quer ensinar a criança a escrever uma palavra? Nós precisamos pensar nisso, né? Em que experiência com a palavra que eu quero trazer para essa criança. Foi o que a Girdene falou, né, no começo. Como é que eu vou fazer? Tem outras formas de fazer isso. Errei a palavra. Ai, nossa, então vamos, né, trazer um livro que conte a história de um passarinho, que tenha a palavra passarinho muitas vezes escrito naquele livro, que as crianças vão manusear, né? Eu posso, inclusive, levar um passarinho, acho que é uma prática que eu até já fiz um ano, mas eu acho que eu não concordo muito com ela agora, acho que eu não faria isso se eu tivesse uma sala de aula agora, né? Eu levaria meus alunos para observar os passarinhos, né, do lado de fora da escola, para ir visitar. Agora a gente tem o Zoo das Aves aqui, né? Tem mais passarinho que tudo. Mas eu fiz um ano de levar um passarinho para a escola. Eu, não por causa dessa palavra, né? A minha motivação não era essa, mas pegando o gancho aqui, o passarinho passou na mão de todas as crianças. Eu peguei esse passarinho emprestado numa casa de ração que vendia, né, os passarinhos, só que eu levava na gaiola e eu não sei se eu teria essa prática, porque eu não quero passar, hoje, né, eu não quero passar essa ideia para os meus alunos de que passarinho pode ficar engaiolado. Mas na época eu não pensei sobre isso, não era uma coisa que estava em discussão, e o passarinho passou um tempo na sala, cada noite ele ia para casa de uma criança, e elas contavam aquelas experiências, depois no outro dia, que tinha que dar água, tinha que dar ração, tinha que dar comida, soltaram o passarinho dentro do quarto, depois deu o maior trabalho para pegar e colocar na gaiola de novo, enfim, o passarinho foi um sobrevivente depois de 28 alunos, né? Devolvi ele para a dona da casa de ração, falei, olha, não sei se ele vai sobreviver, porque pode ser que ele tenha uma depressão de solidão agora, né, depois desse tour que ele fez na casa de todo mundo. Mas, assim, tirando essa questão, né, ambiental, foi uma forma, né, deles terem contato com aquilo, e eles escreviam a palavra passarinho todo dia, tenho certeza que eles não erraram mais. Então, a gente pode pensar aqui em N estratégias, né, para a gente garantir que esse aluno consolide esse conhecimento da escrita dessa palavra de outra forma que não a repetição.
Então, a repetição aqui realmente é uma coisa que era muito usada na escola tradicional, né? E não é que ela não tenha nenhum resultado positivo, mas eu posso fazer de outra forma, porque a possibilidade, a probabilidade dessa criança ter uma experiência negativa com a repetição é muito grande. Porque ninguém gosta, normalmente, né? Vai levar para casa, mesmo que a criança não perca o intervalo ou não perca nada para fazer essa atividade, mesmo que ela faça em casa, né? Não é uma experiência legal. Porque você está reforçando a coisa errada, né? Você chegar em casa e é como se eu falasse para Gabi. Gabi, você falou uma bobagem aqui na sala, né? Primeiro que eu vou expô-la, falou uma bobagem e você vai escrever certo, né, o que você disse. Eu acabei de pensar numa palavra aqui que eu estava escrevendo errado, né? Então, você reforça o que está errado, e você pode construir esse conhecimento de outra forma, de uma forma positiva, de uma forma afetiva. Então, né, a gente precisa pensar dessa outra forma. Bom, o ditado. Achei muito bom vocês colocarem o ditado aqui. Na alfabetização, quando eu estou trabalhando com alfabetização, tem algumas provas, a gente vai ver isso em didática, não sei se vocês já viram com a Andrea, mas tem essas questões, né, da Emília Ferreiro, que ela coloca sobre as fases da escrita. Quando a criança está pré-silábica, quando a criança está silábica, quando a criança está silábica alfabética. Vocês já viram isso com algum professor? Não? Estou vendo a Franciele fazer assim com a cabeça. Todo mundo é assim com a cabeça? Tá, então a gente... Acho que a Consu começou a falar sobre... Flávia, desculpa. Acho que a Consuelo começou a falar sobre, até passou uma tabelinha, mas foi antes das nossas férias, então pode ser que ela dê continuidade agora. Tá, a Consuelo é professora de qual disciplina? É o português... É o instrumental, se não me engano? Metodologia da língua portuguesa, deve ser alguma coisa assim? Isso, Tá. É uma área dela mesma, mas a gente também pode reforçar isso em didática. O ditado era muito visto, né, na escola tradicional, provavelmente todo mundo aqui fez muito ditado, tirando aí as mais novinhas, mas o ditado, ele é um instrumento que ainda nos ajuda, principalmente nessa fase de alfabetização. Ele nos ajuda muito a entender, né, aonde é que está o pensamento dessa criança na hora de escrever, na hora do registro. Então, precisa ser um ditado extenso, você vai ditar 50 palavras para a criança ficar com dor na mão de tanto escrever? Não. Da mesma forma que você vai avaliar 5 palavras, você vai avaliar 50. Porque para você fazer essa intervenção, né, para pensar, nossa, em que momento da escrita que essa criança está, segundo essa autora, porque ela coloca, né, o pré-silábico, o silábico alfabético, depois o alfabético. E com esse ditado, com esse instrumento, a gente consegue muito, né, essa observação e parar para fazer essa reflexão. Eu fazia muito essas tabelinhas dando ditado, colocava lá no final do caderno de plano o nominho de cada um e, nossa, em que fase que essa criança está? Porque precisa avançar para a próxima. Senão, né, um caminho que ela tem que percorrer até chegar na leitura e na escrita. Uma vez aconteceu, nós tem várias histórias, né, desses ditados, mas tem uma que eu acho muito bonitinho, que tinha uma criança carioca na sala. E aí ela escreveu, parei de compartilhar,
mas ela escreveu, a mãe era carioca e ela também falava, né, o S arrastado, falava o R, e num ditado desse, ela escreveu mosquito, com X. E aí, do ponto de vista ortográfico, claro que estava errado, né, mosquito é com S. Mas essa criança fez o registro errado? Responda. Por que que ela não fez, Silvia? Você que está fazendo que não. Porque ela colocou como ela falava. Ela escreveu como ela ouvia ela mesma falando. Mosquito. Exatamente, exatamente. Era assim que ela ouvia, né? Ela estava registrando o som da palavra. Tava, porque o som dessa palavra para ela era mosquito, né? Todo mundo na casa dela fala assim. Quando uma criança escreve, por exemplo, casa com o K, isso acontece muito, né? K-Z-A. Se eu for colocar isso no papel e ler, não está escrito casa? Está escrito casa. O som da letra K não é K? Né? Essas relações é uma coisa muito difícil para a criança construir, né? Por quê? O que essas autoras falam sobre isso? Porque esses passos, né, pelos quais as crianças passam na hora de se alfabetizar, eles são assim: a criança precisa primeiro, ter o significado daquilo, né? Se eu falar a palavra cadeira, precisa vir na cabeça dela uma cadeira, né? Com a sua utilização. Para que que ela usa uma cadeira? Para que que serve uma cadeira? Se eu falar uma palavra aqui para vocês, eu vou falar girafa. A primeira coisa automática que a gente faz é pensar numa girafa, não é? Para eu escrever, eu não preciso da imagem da girafa, mas ela me vem na cabeça antes da escrita. Então, a criança também faz esse exercício, né? Pensar naquilo e pensar, eu tenho alguma experiência com aquilo, não tenho. Por exemplo, se eu falasse aqui o nome de um animal que vocês nunca ouviram falar, esse animal não viria na cabeça da gente, né? Se eu falar uma palavra desconhecida para vocês, tem como eu pensar nela, porque eu não tenho na minha cabeça a imagem e a utilização dessa palavra ou desse conceito, né? Então, a primeira coisa, se fala uma palavra, a criança vai pensar naquilo e para que serve. Depois, o registro. E aí, para o registro, né, para nós adultos que já somos alfabetizados, é muito simples, né? Eu separo a sílaba na minha cabeça, eu escrevo, é praticamente automática. Pode falar, Lu. Isso que você falou da menininha trocar o X, né, na palavra, aconteceu com meu irmão também. A professora dele passou aquelas atividades de escreva alguma palavra com tal letra, ou faça um desenho. Daí, no X, ele escreveu chá. Daí, a gente não sabia explicar o porquê que não era o X e era o CH, porque na cabecinha dele não fazia sentido, né? Meu pai, assim, tentando explicar, e ele falava, mas é chá e é X, e por que que não é assim? E aí, a gente ficou penando, tadinho, e ele ficou sem entender. A melhor explicação nessa hora, Luciana, é falar a verdade. E às vezes a verdade a gente também não sabe, porque não tem coisa que, né, chega um determinado ponto da história que tem tanto porquê, principalmente mãe, né? Termina a frase, porque eu tô mandando, e acabou. Vai lá e faz, né? Quando os argumentos acabam. Mas, nesse caso, a gente pode explicar para uma criança, mesmo que ela tenha 5, 6 anos de idade, que as palavras da língua portuguesa, elas têm umas regras, né?
que se chamam regras ortográficas. Cada palavra eu escrevo de um jeito. Você pode até exemplificar para ele com uma palavra de outra língua, por exemplo, né? Trazendo até essa questão do valor sonoro daquela letra, né? Trazendo a questão, por exemplo, às vezes a gente escreve uma mesma palavra da mesma forma e ela tem dois significados, que são, o caso, se eu falar manga, por exemplo, né? Posso estar falando da manga da minha blusa e da manga fruta que eu como. Isso é uma regra ortográfica, as duas palavras são escritas da mesma forma. Você pode também fazer essa colocação, porque a criança vai se contentar com essa explicação. Pode pegar um dicionário e mostrar, olha, aqui estão todas as palavras da língua portuguesa, né? A língua portuguesa veio de uma outra língua, e aí vai mudando as regras, algumas palavras passam a ser escritas. Pode pegar um livro antigo, você pegar um Guimarães Rosa, por exemplo, vai ter muita palavra para você mostrar para ele que a gente escreve de uma outra forma, essas regras podem ir mudando, né? Antigamente a gente falava essa palavra dessa forma, e escrevia dessa forma, hoje a gente não escreve mais. Então, a regra da língua portuguesa nos diz agora que a gente precisa escrever chá com CH. Aí mostra para ele na caixinha de chá, né, como é que está escrito, essa questão visual, né, mas realmente não tem essa explicação que ele queria. Por que que eu escrevo com CH e não com X, se o som é o mesmo? Porque a gente precisa seguir uma regra. É essa, né, a explicação para nós e a explicação para ele também. Porque senão ele vai continuar escrevendo errado, achando que aquilo tem o mesmo som, né? Precisa mostrar para a criança que nem sempre a gente só produz o som, porque tem letras e tem sílabas que têm sons iguais, né? Ou muito parecidos, mas que a gente precisa seguir regras, que é o caso do K, por exemplo, né? O CA, o C, né? Só a letra C tem o mesmo som que o CE, tem o mesmo som que o SE. Isso depende da regra, né, ortográfica que eu aprendo fazendo leituras. Como é que eu diferencio o que escreve com C e o que escreve com S? Lendo, vendo aquela palavra, né, porque só de ouvir eu não consigo fazer essa identificação. Então, a criança precisa ter muito contato com essas palavras, principalmente no mundo que cerca, né, elas, que é nas caixas de embalagens, na rua, nome de rua, enfim. Nome de pessoas, a gente pode demonstrar isso, que de repente eu tenho um nome, Carla mesmo, né, tem gente que chama Carla com K e Carla com C. Muda o valor sonoro? Não, mas é uma regra, né? Escreveu, a mãe dela foi lá e deu o nome dela com K, vai escrever com K. Se deu com C, vai escrever com C. Mas o valor sonoro é o mesmo. Então, pode partir por esse princípio. De falar, que às vezes a gente acha assim, eu preciso enfeitar isso, infantilizar, né, essa explicação, porque afinal de contas a criança só tem 5, 6 anos, mas muitas vezes eu não preciso fazer isso, às vezes elas entendem melhor a explicação científica do que um adulto. Você queria complementar? Não, era só isso mesmo. A gente pode dar essa explicação, né, para a criança que ela vai entender. Então, voltando a falar do ditado, né, o ditado eu considero um instrumento muito importante, mesmo que seja numa escola super moderna, numa escola que trabalha com metodologias inovadoras, o ditado sempre vai ser um instrumento de avaliação da aprendizagem na leitura e na escrita. Quer dizer, sempre não, né, que eu também não vou jogar tanto para o futuro, mas ele continua sendo muito importante, assim como ele era antes. Por mais inovadora que eu seja, por mais moderna que seja a escola, vai ter uma hora que eu preciso parar
e fazer um ditado lá de 5 palavras para eu saber em que nível que está essa criança, como é que ela está escrevendo, o que ela está pensando, né? Porque dependendo da forma que ela escreve, eu sei se é só a palavra, se ela já consolidou esse valor sonoro, né? Porque, de repente, se eu escrever lá, se eu pedir para a criança escrever chá, apesar que chá é uma palavra difícil para escrever, né? Principalmente nesses ditados. Normalmente, quando eu vou fazer essa verificação, né, de escrita das crianças, eu faço com palavras de sílaba simples, no máximo, quando tem um R, tipo cartola, né? Mas eu não coloco palavras muito complexas. Mas eu consigo saber se a criança já identificou esse valor sonoro, por exemplo, né? Quando eu peço para ela escrever jacaré, e ela troca, né, o K, que é o CA do jacaré, pela letra K, eu posso avaliar que ela já tem essa identificação sonora da sílaba. Ela só está trocando a sílaba. Se ela escreve, né, MCR, não liga nada com nada, não faz nenhuma relação, então essa criança está lá atrás. Eu preciso trabalhar muito a oralidade, muito o som das palavras, e esse ditado, ele sempre vai ser um instrumento poderoso na sala de aula. Então, eu colocaria o ditado não como um instrumento apenas da escola tradicional. Ele era, mas ele continua nos auxiliando, ainda não tem muita coisa inovadora no lugar do ditado. Eu posso ter outras formas, mas alguém falou sobre a escrita, né? E essa coisa do registro, da letra, de saber, por exemplo, em que direção que a criança está escrevendo, às vezes ela está escrevendo espelhado, né? Eu preciso desse registro para fazer essa verificação. Para quem vai trabalhar com alfabetização, não tem nada mais delicioso no mundo do que você pegar, sei lá, uma meia dúzia desses ditados, né? Você chega lá em setembro, outubro, que você está com, por exemplo, fez um a cada 15 dias ou um por mês, e você tem essa sequência de atividades de ditado, às vezes você faz com as mesmas palavras, para você acompanhar, né, o desenvolvimento da escrita dessa criança. É uma delícia, que aí chega lá no final do ano, tá todo mundo, né, já dando esse valor sonoro, já escrevendo ortograficamente correto, coisas que ela escrevia com um monte de letra aleatório no começo do ano. Eu, pelo menos, nossa, até choro de tão gostoso que é ver esse caderninho, nessa sequência de construção da criança. Então, eu estava até falando antes da Luciana falar do ditado, dessa questão, né, de pensar. Então, é um movimento muito difícil que a criança faz, de pensar na palavra, vir a imagem dessa palavra, o sentido dessa palavra e depois a escrita. A gente coordena isso e escreve uma palavra em 3 segundos, né? Porque tudo ficou automático. É como a gente aprender a dirigir, né? Quando você entra num carro, que você está aprendendo a dirigir, ou que você acabou de tirar a carteira, olha, demora, né? Para a gente poder fazer as coisas automático. De repente, você nem percebe, você está na rua dirigindo, você fala, Jesus, ai, que coisa boa, olha, hoje eu não pensei, né, naquele checklist que eu tenho que fazer, de que nossa, vou sentar no carro, agora eu vou ligar, para ligar preciso pisar na embreagem, senão o carro vai morrer, preciso colocar o cinto, aí eu ponho primeira, aí agora eu vou soltando a embreagem devagarinho para sair, depois eu ponho segunda, né? Todo mundo tem esse checklist quando aprende a dirigir. E, de repente, né, com a experiência, você entra no carro e você não pensa mais, né, naquilo que você está fazendo. Você não precisa mais, fica automático, né? Você liga e sai sem precisar pensar nessas ações. Então, essa escrita consolidada é quando a gente faz isso.
né? Você não precisa ter esse caminho, né, de pensar, nossa, que palavra que é essa, o que que é isso, para que que isso serve, como que eu escrevo isso? Criança demora, porque ela não construiu isso, né? Ela não tem tudo isso na cabeça dela. Então, é passinho por passinho, né? Ela vai devagarinho. Aí ela vai pensando som por som daquela palavra, para a construção daquela escrita. Ela não pensa na palavra inteira. E isso é um conhecimento muito difícil, né? Para quem nunca escreveu, para quem está fazendo uma coisa nova, né? Assim como tudo aquilo novo que a gente aprende nesse 1 ano e meio, né, de pandemia em relação à tecnologia, quanta coisa, né, que a gente já faz automático agora, que é abrir o e-mail, abrir o meeting, ligar, criar um link, pôr no grupo, enfim, tudo que a gente faz isso em 5 minutos. Quando a gente começou a fazer isso, precisava anotar no caderno, não era? Nossa, o que que eu tenho que fazer? Qual que é o passo agora? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Esse formulário que eu coloquei de chamada, gente, eu não tinha a menor ideia de como fazer esse formulário. E aí a gente vai fazendo e, né, todas essas questões a gente vai aprendendo. Com a criança não é diferente. Bom, mais uma coisa que vocês colocaram aqui. Então, eu já passei o ditado para cá, porque esse, né, a questão do ditado, ela é muito importante, tanto em uma ação quanto na outra. O professor protagonista, na escola tradicional, eu entendi o que vocês queriam dizer, né, que é a questão do conhecimento, né, na escola tradicional, era o professor que era o detentor do conhecimento, até mais gente falou sobre isso. Ele que sabia e os alunos não sabiam. Até com adultos, né? Numa escola tradicional é assim. O aluno não fala, o aluno não participa, o aluno não dá a opinião dele. A gente tinha muito mais medo, né, dessa participação, de falar uma coisa errada, porque a gente seria repreendido, né? A gente seria zoado pelos colegas, porque falou uma coisa errada. E hoje a gente tem menos essa questão, né, do erro, de participar, de falar uma coisa que não está certo, porque a gente já não enxerga mais, eu espero que vocês não enxerguem mais, né, essa pessoa que, é só ela que sabe, né, é só o professor que sabe, eu não posso abrir minha boca. Essa questão era realmente, né, muito colocada, muito posta na escola tradicional. Em muitas escolas, até hoje, tem um púlpito, né, o professor estava num degrau acima, né, aquilo significava conhecimento, que era ele que sabia, então ele até falava de cima para baixo, né, com os alunos. Não tinha essa proximidade com o aluno, né, então tinha muito isso. Isso é uma coisa que vocês acham de alguma forma positiva ou negativa? A gente poderia usar isso numa escola moderna? Essa questão de só o professor ser o protagonista? Não. Acho que não, né, Juliane? Isso Na minha opinião, não. Porque olha o que a gente está fazendo, né? A gente está montando o quebra-cabeça com o que vocês falaram. O que eu posso pôr aqui, o que eu posso usar nas duas coisas, mas essa questão do professor, é claro que o professor pode ser protagonista, mas ele não pode ser o único, né? Não pode ser só ele o protagonista. Tem uma passagem, depois eu vou trazer para vocês. Eu acho que eu falei isso na primeira aula, né, do menininho falar que todo mundo deve ser aplaudido pelo menos uma vez na vida. Foi no primeiro ano ou foi no segundo? Eu perguntei se vocês assistiram o filme que chama O Extraordinário. Foi no segundo. Então assistam. Um filme que chama O Extraordinário. Nós assistimos. Teve um debate sobre isso, muito bom. Que delícia. Eu adoro aquela parte no finalzinho que o menininho tá ganhando o prêmio lá. Então, já que vocês já assistiram, eu posso contar da spoiler do final. Pode sim.
aquela parte que ele fala que ele está recebendo o prêmio lá, né? E aí ele fala que todo mundo devia ser aplaudido pelo menos uma vez na vida, né? E quando a gente tem esse papel do professor, que é só ele que sabe, né? Só ele que está passando conhecimento, a gente perde isso, né? Não tem jeito de falar sobre isso, né? De como é que eu vou ser protagonista, como é que eu vou ser aplaudido se eu nunca apareço, né? E principalmente agora, né, com a tecnologia, é muito difícil a gente ser detentor, né, de conhecimento. Porque, primeiro que qualquer criança de 9 anos sabe mais do que a gente, né, sobre tecnologia. Então, naquele momento que o professor está lá na sala de aula, ele está tentando ligar, fazer o uso da tecnologia, ligar um notebook ou um aparelho de som que seja, né, qualquer coisa sobre tecnologia que tem uma criança com 9, 10 anos sentada, se ele não souber fazer alguma coisa, pode chamar que alguém vai saber, né, ligar, desligar, como é que funciona, tem um desses na minha casa, né, isso já acontece, inclusive, há muito mais tempo, não só agora. Mas aí, naquele momento, né, que o aluno se levanta para arrumar o som daquilo, para colocar para funcionar, quem que está sendo protagonista? O aluno. Claro, né? Então, assim, é ele que sabe, é ele que detém aquele conhecimento. E isso vai acontecer em muitos momentos. Então, penso, né, que essa coisa do professor protagonista, de só ele que sabe, isso realmente caiu por terra, graças a Deus, dificilmente alguém tem esse pensamento, né, ainda nos dias atuais. Ah, tem, Flavinha. Tem. Você acha que ainda tem professor? Nossa Senhora, isso? Só ele tem. sabe? Tem. Então a gente precisa aposentar logo esse professor. Não, é sério, Flávia. Infelizmente, bom, eu vou dar minha opinião, né? Uhum. Infelizmente, é a minha visão. Existem ainda pessoas que acham que, por exemplo, você é uma pessoa aí estudada, blá, 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 nós já sabemos. Muito bem. Aí chega uma outra pessoa e fala assim, nossa, para essa pessoa você seria uma coisa assim, incomodada. Ia incomodar a pessoa, porque ela ia debater com você, achando que ela seria melhor que você. Existe esse tipo de gente. Infelizmente, existe. Em vez dela ir se desenvolver que nem você foi, ela prefere ficar parada e ficar ali, no mesmo martelo. Eu conheço gente assim. É muito triste uma coisa dessa. Eu entendi o que você quis dizer, Juliane. Que bom. Aí, nesse sentido, né, que você está falando, eu concordo que tenha mais gente, inclusive, né, mas eu digo assim, na sala de aula, nessa mediação exclusiva, né, que nós estamos falando de aluno e professor, pode até existir ainda, mas acho que menos do que já existiu antes. Mas concordo com você, que ainda tem muito. Mas realmente é uma ideia que a gente precisa unir da face da Terra. Quem queria falar? Que muitos estão aposentados, sabe? Sou eu. É que muitas estão aposentadas já, né? Sim. Aí precisa aposentar esse pensamento também, né? De que eu sei tudo. Pode falar, Lu. Eu acredito que nem é que esteja aposentado, Alexandre. Eu acredito, assim, falando da educação, hoje, que eu vejo nas escolas, é a capacitação, que eles não pararam antes eles faziam magistério e ficava só naquilo ali. Eles não tinham curso, não tinham evento, não tinham uma palestra, não tinha uma coisa para abrir a mente. Hoje, eu acho que está bem evoluído, que eles viram e mexem, estão sendo capacitados. Tem bolsa para pós-graduação, então eu acho que é onde vai abrindo a mente, não ficou naquele mundinho ali. Eu penso assim. É verdade, Luciana, mas todo mundo precisa pensar dessa forma, né? Que a gente está sempre aprendendo, né? Nós não estamos acima de ninguém. É o que a gente estava falando no comecinho, de como é que você coloca as coisas. Isso tem que ser colocado desde a educação infantil, né?
para que a gente eduque as crianças sem incutir na cabeça delas que elas são incapazes, né? Porque quando eu falo para você que você não sabe, que você não fez, você se acha incapaz daquilo. E quando eu falo para você, você ainda não conseguiu, tem um peso muito diferente, né? Isso começa. Antigamente eles podavam muito, né, o Flávio? Sim. O professor podava a criatividade da criança, a produção da criança, não deixava a criança. Eu fui de uma geração que eu fui muito podada para me dar opinião, para me questionar, eu era muito curiosa, eu não podia ter curiosidade, era muito cortado. Tanto que até hoje eu tenho dificuldade para ser criativa, vamos supor, fazer uma produção, um desenho, e eu tenho dificuldade, porque não me deixaram eu ir para frente, que se deixasse eu seguir, eu tinha ido longe. Com certeza, Luciana. E o que a gente não quer é produzir adulto assim, né? Iguais, com as mesmas coisas que fizeram com você. A gente quer outra coisa, né? O mundo precisa de gente criativa, comunicativa, né? Que saiba resolver problema. E a gente já sabe que através desse aluno protagonista que a gente vai conseguir esse adulto protagonista também, né? Vamos continuar pensando ali. Quando a gente coloca, nossa, olha, a gente só falou de uma, duas, três, quatro, nós estamos na quinta coisinha da lista ainda, não, vamos ficar um mês aqui. Mas eu vou começar a agilizar um pouco. Quando vocês falam de separação de sílaba, eu vejo da mesma forma do ditado. Separar sílaba ainda existe na escola moderna. Se vocês quiserem anotar aí, no site do MEC, tem um curso que é gratuito, é para todo mundo, vocês podem acessar, chama Tempo de Aprender. Eu não sei se ele está no momento com turmas abertas, mas ele fala sobre alfabetização, e aí eu tenho vídeos e vídeos lá produzidos pelo MEC no ano passado, que tem essa questão da separação de sílaba, do valor sonoro. Então, eu não colocaria essa separação de sílaba só na escola tradicional. O problema é que na escola tradicional só se fazia isso, né? Fazia-se isso muitas vezes, mas para a gente trabalhar alfabetização, para a gente trabalhar rima, a gente precisa trabalhar a separação de sílaba. Quando a gente canta com a criança lá da educação infantil, porque quando eu penso separação de sílaba, não é só escrever a palavra, né? Parado. E aí vou escrever, vou separar, fazer aquele treino ortográfico de separação de sílaba. Quando você está cantando uma musiquinha e batendo palma com a educação infantil, você também está separando sílaba, porque você está trabalhando com o valor sonoro daquela sílaba. É uma separação de sílaba. Então, na escola moderna, tem muitas atividades com essa meta, né, de separar o valor sonoro da palavra, sem ser aquele treino ortográfico infinito. Oi, Silvia. Só que na tradicional, quando eu aprendi, né, a separação de sílabas, a professora não parou para falar para mim o porquê que ela estava me ensinando eu separar as sílabas. Sim. Hoje não, hoje você vai ensinar a criança a separar sílabas, mas você vai falar para ela o porquê dela aprender. Eu aprendi a separar sílabas, eu não sabia nem para que eu ia usar aquilo na minha vida. Sim. Saber isso depois de adulta. Era mecânico, né? Fazia porque a professora estava mandando. E se não separasse, tudo certo, né? Sim, A sim. régua que cantava na cabeça. Deus me livre de pensar nessa escola hoje. Bom, Ô, Silvia, deu o passarinho, né, como exemplo. A gente aprendia o paz, E2S, E2S, eles não andam de mãozinha dada, um para lá e o outro para cá. Mas eu não sabia o porquê que um para lá e o outro para cá. Por que será que os Zé estão brigados, né?
Bom, meninas, hoje eu não vou tomar o intervalo de vocês, porque na semana passada nós ficamos aqui, eu quase acabei, não deixei nem vocês fazerem um xixi. 9h10, eu vou guardar essa listinha aqui, tá? Nem vou colocar lá no grupo essa semana, porque a gente ainda vai terminar essa discussão, vamos mexer umas palavrinhas ainda, mas na semana que vem a gente continua, tá bom? Então, tá bom. Um beijo para vocês, boa semana, muito obrigada pela atenção. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, Flávia. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada.